A água consegue dissolver em extensão apreciável um elevado número de substâncias. O cloreto de sódio, NaCl, é exemplo de uma substância muito solúvel em água. Considere que a solubilidade do cloreto de sódio em água a 25 °C é igual a 36,0 gramas de cloreto de sódio por 100 gramas de água. Selecione a opção que contém os termos que devem substituir as letras A e B, respectivamente, de modo a tornar verdadeira a afirmação seguinte. Adicionando 90,0 gramas de cloreto de sódio a 250 gramas de água a 25 °C, obtém-se uma solução saturada ou insaturada naquele composto, sem ou com sólido depositado no fundo do recipiente. Vamos ver em que consiste a dissociação do cloreto de sódio ou de outro sal qualquer em água. Nesta imagem central nós temos uma estrutura cristalina de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando no estado sólido, tem um arranjo espacial semelhante ao que está aqui representado, em que a estabilidade deste pedaço de cloreto de sódio, que é o vulgar, é o constituinte principal do sal das cozinhas, estava eu a dizer que a estabilidade dele é construída à custa destas interações eletrostáticas que se desenvolvem aqui entre os íons Na+ e os íons Cl-. No cloreto de sódio, estes íons estão já presentes e a estabilidade de um cristal de cloreto de sódio resulta destas interações elétricas. Não é fácil partir um cristal de cloreto de sódio. Isso significa que as forças de atração entre estas partículas, ou seja, elas estão dispostas de tal modo que as forças de atração superam de longe as forças de repulsão que se poderiam dar entre íons com a mesma carga elétrica. Posto isto, o que é que acontece quando colocamos um cristal de cloreto de sódio em água? Em água onde existem moléculas H2O. Vamos ter que perceber primeiro qual é a estrutura da molécula da água. A molécula da água tem um átomo mais volumoso, que é o átomo de oxigênio, e outros dois mais pequenos, que são um átomo de hidrogênio cada um. Como o oxigênio tem uma nuvem eletrónica maior, deste lado da molécula, portanto, junto ao átomo de oxigênio, nós podemos dizer que existe aqui uma certa polaridade negativa. Ou seja, a molécula deste lado apresenta uma percentagem de carga negativa, enquanto aqui junto dos átomos de hidrogênio apresenta uma polaridade positiva. Ora, quando um cristal de cloreto de sódio é adicionado à água, as forças eletrostáticas vão começar a existir. Porquê? Porque, por exemplo, aqui este catião sódio e esta molécula d'água vão interatuar, virando a molécula d'água para o cloreto para este catião sódio a sua parte negativa. Esta, estando nas proximidades, poderá eventualmente fazer o mesmo, ou seja, a determinada altura, nós vamos ter os cationes sódio rodeados por moléculas de água, orientando esta a sua parte negativa para para o catião, portanto para o Na+. O mesmo acontece para os aniões Cl-. O mesmo com uma ligeira diferença. É que agora a molécula a molécula de água orienta a sua parte positiva para o anião Cl-. Removida a primeira camada de íons, é atacada, entre aspas, a segunda camada e assim sucessivamente. Mas isto, a determinada altura, entra em equilíbrio químico. E entra em equilíbrio porquê? Porque isto é uma situação dinâmica, há aqui agitação térmica, as partículas têm mobilidade e, portanto, nada impede que, por exemplo, este catião eventualmente passe por aqui e volte a ser atraído pelos aniões da rede e, portanto, volta a precipitar. Volta a fazer parte do agregado sólido. O mesmo pode acontecer a um anião cloreto, pode voltar a precipitar, dando origem a cloreto de sódio sólido, mas, uma vez estabelecido o equilíbrio, há a probabilidade também de
os cationes Na+, saírem acompanhados de outras moléculas de água, ou rodeados de outras moléculas de água, assim como dos íons Cl-. Ou seja, a partir de determinada altura, já não se consegue dissolver mais cloreto de sódio. Ou seja, se a solução estiver saturada, existe ainda cloreto de sódio que não foi dissolvido. Mas isso não significa que sejam sempre os mesmos os aniões e os mesmos cationes de sódio que estejam em solução. Não. Vai estabelecer-se um equilíbrio químico entre a dissociação e a precipitação. Portanto, haverá igual número de aniões e de cationes a passar para a solução, assim como no mesmo intervalo de tempo haverá um número igual de aniões e cationes a voltar a precipitar e, portanto, a constituir o cloreto de sódio sólido. Este fenómeno aqui chama-se uma dissociação e não uma ionização, porque aqui há uma dissociação porque os íons já existem no próprio material. Eles não são criados por interação com as moléculas de água. Eles são unicamente removidos à rede cristalina e rodeados por moléculas de água. Mas eles já existem, portanto, se já existem, unicamente se dissociam. Não é uma questão de ionizar. Para se ionizarem, teriam que aqui ainda não apresentar carga elétrica. Portanto, cuidado com a diferença entre dissociar e ionizar. Aqui temos uma dissociação porque os íons já existem no material que está a ser dissolvido pelas moléculas da água. Vamos então tomar atenção aqui à solubilidade do cloreto de sódio. É dito que a 25 graus Celsius, atenção que a solubilidade depende da temperatura, mas que a 25 graus Celsius nós conseguimos dissolver 36,0 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Portanto, se conseguimos dissolver 36,0 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, é uma questão de fazermos aqui uma regra de 3 simples. Conseguiremos dissolver X gramas de cloreto de sódio em 250 gramas de água. Vamos fazer as contas, como sabemos, multiplicamos os extremos, dividimos pelos meios e, portanto, o valor que vamos conseguir dissolver será de 90 gramas de cloreto de sódio, aonde? Em 250 gramas de água. Vemos assim que em 250 gramas de água nós conseguimos dissolver no máximo 90 gramas de cloreto de sódio. Portanto, mais qualquer massa superior a esta e ela ficaria sem se dissolver, portanto ficaria no fundo do recipiente. Então vamos escolher a opção correta. Adicionando 90,0 gramas de cloreto de sódio a 250 gramas de água a 25 graus Celsius, obtém-se uma solução, obviamente que saturada, portanto vamos ter a opção ainda A e C disponíveis, naquele composto, B, e agora sem ou com sólido depositado no fundo do recipiente. Já vimos que era sem sólido depositado no fundo do recipiente, portanto será a opção A a resposta correta.